Brasil registra pior alta na média móvel de casos de Covid desde março. País contabiliza 502.817 óbitos e 17.969.806 casos, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa com dados das secretarias de saúde. São em média 73.564 casos por dia, alta de 25%. No pior momento da pandemia, contágio estava em 77 mil casos diários. Após superar a triste marca de 500 mil vítimas da Covid no final de semana, a situação do país diante dos números da pandemia segue preocupante. Nesta segunda, 21, o Brasil vê sua média móvel de casos, em 73.564, alcançar sua pior alta desde março, 25% no comparativo com 14 dias atrás. Isso significa que o contágio está aumentando, e volta a se aproximar do pior ritmo já visto. O país anotou 899 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesta segunda 502.817 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 2.059. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de mais 20% e indica tendência de alta nos óbitos decorrentes do vírus. É o quinto indicativo de alta seguido nesse comparativo, e o sexto dia, em que a média móvel fica acima de 2.000 mortos. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20 horas desta segunda. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. Veja a sequência da última semana na média móvel. De 17 de março até 10 de maio, foram 55 dias seguidos com essa média acima de 2.000. No pior momento desse período, a média chegou ao recorde de 3.125, no dia 12 de abril. 8 estados apresentam tendência de alta nas mortes: Paraná, Roraima, Rondônia, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraíba. Em casos confirmados, desde o começo da pandemia, 17.969.806 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 43.413 desses confirmados no último dia. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 73.564 novos diagnósticos por dia. Isso representa uma variação de mais 25% em relação aos casos registrados na média há 2 semanas, o que indica tendência de alta nos diagnósticos. É a pior alta nesse comparativo desde o dia 13 de março, quando ficou em mais 31%. Essa é a maior média móvel de novos diagnósticos da doença registrada desde o dia 1º de abril, quando estava em 73.993. Poucos dias antes, em 27 de março, foi registrada a pior média até aqui: 77.128 casos por dia. Isso significa que o ritmo do contágio, em tendência de alta, está se aproximando do patamar visto em seu pior momento. Essa comparação leva em conta a média de mortes nos últimos 7 dias até a publicação deste balanço em relação à média registrada 2 semanas atrás. Entenda os critérios usados pelo G1 para analisar as tendências da pandemia. Vale ressaltar que há estados em que o baixo número médio de óbitos pode levar a grandes variações percentuais. Os dados de médias móveis são, em geral, em números decimais e arredondados, para facilitar a apresentação dos dados. Os brasileiros que tomaram as 2 doses de vacinas e estão imunizados contra a Covid somam 11,52%, segundo dados do consórcio de veículos de imprensa divulgado às 20 horas desta segunda. Foram 24.390.876 pessoas que já tomaram a segunda dose, no total. A primeira dose foi aplicada em 64.436.634 pessoas, o que corresponde a 30,43% da população do país. Somando as 2 doses, são 88.827.510 de vacinas aplicados no total. Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste,
Os dados sobre casos e mortes de coronavírus no Brasil foram obtidos após uma parceria inédita entre G1, O Globo, Extra, o Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e UOL, que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. Saiba mais. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.